Muito bem, vamos à atividade então, que é a número 19, né? Raiz quadrada exata de números inteiros. Então aqui, como é que funciona a raiz quadrada? Tá? Por exemplo, raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 ao quadrado é 49, tá? O que é 7 ao quadrado? 7 com expoente 2, né? Se a gente resolver, é 7 vezes 7, né? 7 vezes 7, falhou aqui minha caneta. Vou voltar aqui. 7 vezes 7, que dá 49, né? Quando o expoente é 2, repete duas vezes. E o que é raiz quadrada? É o processo inverso, né? É como se eu perguntasse qual o número que eu elevo ao quadrado que é igual a 7, tá? Aliás, qual o número... que é igual a 49, desculpa, né? Qual o número que eu levo ao quadrado e dá 49? É o 7, porque 7 ao quadrado é 49. Aqui na raiz a gente não escreve, mas é como se tivesse um doisinho aqui, né? Mas raiz quadrada não precisa, tá? Porque não existe raiz com índice 1 aqui, né? Tá? Então, é qual o número que eu elevo ao quadrado que dá 49? É o 7. 7 vezes 7 é 49. E aí, com números inteiros, tá? O resultado de raiz quadrada de 49 pode ser mais 7 ou menos 7, tá? Porque menos 7 ao quadrado, ó, é a mesma coisa que eu fazer menos 7 vezes menos 7, né? Usando a regra de sinais, menos com menos dá mais, então aqui dá mais 49. Certo? Então, com números inteiros, tá? A gente até usa aqui com números reais, tá? Quando for números reais, a gente põe assim, ó, mais ou menos raiz quadrada de 49, por exemplo. E aí o resultado é mais ou menos 7. Com números reais, tá? Então, existe esse tipo de resposta? Existe, tá? Só que a gente não usa no sétimo ano, tá? Então, vai ser convencionado um único resultado. Tá escrito ali, ó. Como o resultado de uma operação deve ser único, vamos adotar o seguinte critério. Exemplo, se tiver um sinal de mais antes, tipo mais raiz quadrada de 16, a resposta vai ser mais 4. Se tiver um menos raiz quadrada de 16, o resultado vai ser menos 4. Se não tiver sinal, que nem aqui, ó, raiz quadrada de 9 não tem sinal, então eu vou escrever o resultado sem sinal. Se tiver um sinal de menos antes da raiz quadrada de 9, o resultado vai ser menos 3, né? Certo? Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16, certo? Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, tá? Então, se eu tiro raiz quadrada de 9, o resultado é 3. Certo? Tá? Se não tiver nenhum sinal antes, continua sem sinal. Se for mais raiz quadrada de 9, o resultado a gente vai botar mais 3, tá? Entenderam? Vocês entenderam? Sim. Outra coisa, importante, os números negativos não têm raiz quadrada no conjunto Z. Lembrando, o que é o conjunto Z? Aqui, ó, esse livro aqui que eu peguei, essa referência, não tem a barrinha no meio, mas normalmente Z a gente escreve com uma barrinha aqui no meio, tá? Tem uma barrinha aqui, né? Escreve o Z assim, uma barrinha no meio, né? Que é do conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, tá? Que compreendem os positivos, né, os negativos e o zero. Certo? Então, essa letra Z significa conjunto dos números inteiros ou conjunto dos inteiros. Então, ó, se eu te tentar tirar a raiz quadrada de menos 9, não existe nenhum inteiro, né, não existe número inteiro que eu eleve ao quadrado que dê menos 9, tá? Então, não vai existir, não vai ter. Certo? Ó? Então, a gente pode responder nenhum inteiro ou pode responder não pertence a Z, tá? Ou seja, se E, ele é bem redondinho, que nem uma letra C, significa não pertence. Não pertence, tá? Ao quê? Ao conjunto dos números inteiros. Então, vocês podem escrever aquilo ali, ou simplesmente escrever nenhum inteiro, tá? Se tiver lá, raiz quadrada de menos 4, pode responder nenhum inteiro.
tá? Isso aqui só vai ter resposta nos números complexos, que normalmente se estuda no ensino médio ou na faculdade, dependendo da faculdade nem se estuda, tá? Curso técnico estuda raiz quadrada de número negativo, mas não é o nosso caso aqui. E aí vem os exercícios, tá? Então, determine as raízes, tá? Bem fácil de fazer. Só cuidado quando tem o sinal de menos antes, que vai ter menos na resposta, né? Que nem aqui. Aqui tem sinal de menos, tá? Então é só responder que nem os exemplos. Aqui vocês vão responder caso exista, né? Vocês vão calcular. Se não der para calcular, escreve nenhum inteiro, né? E aqui tem umas expressõezinhas. Vocês resolvem as raízes primeiro e depois soma, né? Resolve aqui a raiz desse número, resolve desse número, soma e pronto. Certo? Alguma dúvida? Não? Posso explicar a atividade 20? Sim. Sim? Então vamos para a atividade 20. E a atividade 20, então, é o seguinte. A matemática é um instrumento muito usado nas ciências exatas, como, por exemplo, em física, ciência que estuda os fenômenos físicos. Você sabe quem é o físico judeu mais famoso do mundo? É o Albert Einstein, 14 de março de 1879, foi o ano que ele nasceu, e ele faleceu em 18 de abril de 1955. Foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica. Embora mais conhecido por sua fórmula de equivalência massa-energia, E igual a mc2, ou seja, energia, aqui essa formulazinha aqui, ó, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Massa é tipo o nosso peso, né? Na verdade, a gente chama de peso, que a gente chama de peso é a nossa massa, tá? Depois vocês vão ver o conceito físico de massa, tá? A diferença de massa e peso. Por exemplo, se a gente tiver sob aceleração, nosso peso é maior, tá? Tá? E a nossa massa não. A nossa massa é, digamos, o nosso peso, assim, tipo, paradinho, quietinho. Aquilo ali é a nossa massa. Se a gente tiver em deslocamento, a nossa massa aumenta. Por isso que nem assim, por exemplo, quando dá um acidente de carro, a nossa massa aumenta porque a gente está sob efeito da velocidade, né? Então o que acontece? Se o carro bate, tu tá andando de carro, digamos, tu bate, teu peso aumenta porque tu tá sob uma velocidade, então tu vai ter uma desaceleração, que é uma aceleração ao contrário, né? Então que quando tu sofre uma aceleração contrária, tua força peso ela aumenta, né? Ou quando a gente cai, dependendo da altura, né? Se tu pular de cima de um prédio, teu peso, digamos, tu paradinho lá em cima de um prédio do 10º andar, teu peso é, sei lá, se for 50 quilos. Tu pula lá do 10º andar até tu chegar lá embaixo, talvez, quando tu bater no chão, tu vai ter uns 500 quilos, né? Por isso que se a gente der um pulinho de, sei lá, meio metro de altura, a gente pula meio metro de altura, cai no chão, não se machuca. Agora, se tu pular lá de cima do telhado da tua casa, no chão, tu provavelmente vai quebrar as pernas, o braço, ou pode se machucar. Claro que dependendo onde tu cair, né? Se tu cair num gramadinho fofinho ali, ele vai amortecer tua queda, então daí talvez tu não se quebre, tá? Mas talvez tu sinta dor nas pernas, talvez tu bata com o joelho na boca, né? Então, isso é o peso, né? Então, o peso, ele sobe na balança, fica bem paradinho ali. Tu mede ali o teu peso, né? Chama de peso, mas na verdade aquilo ali que vocês medem é a massa, né? O peso ele pode mudar, pode sempre aumentar, dependendo da. Se a gente estiver sob influência de uma aceleração, que nem quando pula de um prédio, a gente está sob efeito da aceleração gravitacional, né? Tá? Mas isso vocês vão estudar em física no ensino médio, né? Tá? Bom, então a energia, segundo Einstein, energia então é a massa, né, vezes a velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz vocês podem pesquisar no Google depois, mas se eu não me engano é 300 milhões de quilômetros por segundo, uma coisa assim, tá? Ou é 300 mil quilômetros por segundo. Eu sei que é muita coisa, tá? A velocidade da luz é muito rápido mesmo, tá? Bom, aí ali tem o link da Wikipédia, tá? E aí vem a atividade. Eu vou explicar a atividade aqui, ó, mas eu vou abrir ela também no site do Racha Cuca, tá? Então aqui eu vou explicar a atividade, depois eu abro o site ali no arquivo em PDF. Então é o seguinte, teste de Einstein.
Você pode resolver nesta folha ou entrar no site rachacuca.com.br/teste de Einstein e enviar um print da tela completa do seu celular ou computador com a sua resposta. Tá? Então vocês vão resolver o teste de Einstein, se resolverem lá no site do Rachacuca, dá um print, né? E me manda a resposta. Vocês sabem como fazer isso? Sabe como fazer print no celular, enviar? Todo mundo sabe? Ou no computador? Sabem fazer isso? Ninguém respondeu nada? Tá, então vocês têm que saber fazer esse print aí. Se não souber qualquer coisa, me pergunta ali no WhatsApp ali que eu explico ou tento explicar, né? Ou vocês também podem procurar um tutorial no YouTube, né? Para ver como é que se faz um print ali, tá? Se não conseguirem, falem comigo depois. Bom, então, regras básicas para resolver o teste. Há 5 casos de diferentes cores. Em cada casa mora uma pessoa de uma diferente nacionalidade. Esses 5 proprietários bebem diferentes bebidas, fumam diferentes tipos de cigarros e têm um certo animal de estimação. Nenhum deles tem o mesmo animal, fuma o mesmo cigarro ou bebe a mesma bebida. Bom, então é o seguinte, tem aqui as 5 casas, daí vocês vão preencher ali, tá? Como é que vocês vão preencher? Então, vocês precisam dessas dicas para preencher ali. Por exemplo, aqui, dica número 1, o norueguês vive na primeira casa. Então, ali na primeira casa, vocês vão ali, ó, né? Então, você tem a primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta casa, cor, nacionalidade, bebida, cigarro e animal. Então, nacionalidade, já sabemos que é norueguês. Então, vocês vão aqui, ó, e nacionalidade ali, ó, vão escrever. Claro, quem vai fazer no caderno, né? Norueguês. Pronto. Tá? Norueguês vive na primeira casa. Escreve ali norueguês. Tá? Aí, o inglês vive na casa vermelha. Daí vocês vão resolvendo e tal, vocês vão ter que apagar. Se vocês fizerem no caderno, vocês vão ter que apagar, porque às vezes a gente bota, acho que é num lugar, depois vai ver. Ah, não, mas ele é vizinho do outro, né? Então vocês vão fazendo, vão preenchendo e vão modificando conforme vocês vão achando as soluções, tá? O inglês vive na casa vermelha. Bom, não sei qual casa que é a vermelha, tá? Tu pode chutar uma casa e depois tu troca. O sueco tem cachorros como animais de estimação. O dinamarquês bebe chá. A Casa Verde fica ao lado esquerdo da Casa Branca. O homem que vive na Casa Verde bebe café. O homem que fuma palmal cria pássaros. O homem que vive na Casa Amarela fuma Dunhill. O homem que vive na Casa do Meio bebe leite. O homem que fuma blends vive ao lado do que tem gatos. O homem que cria cavalos vive ao lado do que fuma Dunhill. O homem que fuma Blue Master bebe cerveja. O alemão fuma Prince. O norueguês vive ao lado da Casa Azul. O homem que fuma blends é vizinho do que bebe água. Tá? Então, vocês vão anotando, vão preenchendo aqui, vão riscando aqui as dicas até terminar, tá? Quem vai fazer no caderno. Agora, quem for fazer no Rachacuca, é mais legal de fazer lá no Rachacuca, tá? Então, vou abrir aqui, ó, tá? Aqui no PDF, vocês podem abrir ali, ó, é só clicar em cima, tá? Que ele vai abrir, ó. Abriu o Rachacuca, ó. No caso aqui no computador, mas ele abre no celular também. Dá para ampliar bonitinho no celular, tá? Então tá aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó. Primeira dica, o norueguês vive na primeira casa. Deixa eu dar um Ctrl mais para ficar um pouquinho maior, tá? Então, se eu preencher aqui a nacionalidade, ó, norueguês, ele marca aqui, ó, um azulzinho aqui, ó, tá? Então ele vai preenchendo as dicas automaticamente conforme eu vou preenchendo corretamente, ele vai marcando as dicas que eu marquei corretamente, tá? Que nem aqui, ó, o homem que vive na casa do meio bebe leite. Então eu já posso botar aqui leite, ó. Ele já marcou aqui o azulzinho, ó, tá? E aqui vocês podem trocar a cor da casa, por exemplo, se for amarela, pode ser que essa primeira casa seja azul, pode ser que ela seja vermelha, pode ser que ela seja verde, tá? Conforme vocês vão mudando, ó, ele vai trocando, pode ser que seja branca, né? Ó, azul, vermelha. Daí vocês vão trocando e conforme vocês vão trocando, claro, vocês vão lendo as dicas e vão marcando aqui, ó. De repente tu acha que, aqui eu acho que vive o alemão. Depois tu descobre, não, o alemão não vive nessa casa. Nessa casa aqui vive, sei lá, o dinamarquês. Ah, não é o dinamarquês, é o sueco. Daí tu troca. Entenderam? Então aqui é bem mais fácil de usar, porque tu pode ir trocando aqui. Se tu errar alguma coisa, tu logo corrige. Tá? Mas tipo assim, ó. Se eu marcar sueco lá e sueco aqui, ele vai marcar. Eu posso marcar várias vezes o sueco, só que o sueco vai viver só numa casa. Entenderam? Então, conforme vocês. Putz, não pode ser sueco aqui, vai ter que ser alemão. Ah, não, aqui vai ser dinamarquês. Ah, sei lá, né? Ah, não, mas aqui é o inglês que vive aqui.
sei lá, vamos supor que seja, né? Ah, é o inglês. Não, não é o inglês, sabe? Vocês podem trocar, vocês podem se enganar. E aí, quando vocês terminarem o teste de Einstein, ele vai aparecer uma mensagem aqui na tela dizendo que vocês terminaram. Então, quando vocês terminarem, vocês vão dar um print na tela. Por exemplo, eu vou dar um print aqui, tem a tecla ali no meu computador PRTSC, que é print screen. Dou um print ali, posso ir, por exemplo, aqui no Paint, né? Aqui. Vou salvar isso aqui. Novo. Ele vai pedir para salvar, vou salvar. Sétimos, 21 de julho de 21. Eu posso ir aqui, arquivo novo, aparece essa tela enorme, se tiver muito grande, ó. Vocês podem diminuir o tamanho, tá? Termina aqui, ó. Dá um Ctrl V, tá ali, vou aumentar o tamanho, vou botar 100%, ó, vai ficar grande. E aí, como é que eu envio para o professor? Venho aqui, salvar como? Posso salvar como PNG ou como JPEG. Vou salvar como JPEG. Aí, coloca ali, ó, teste de Einstein, ou atividade 20, ou pode ser atividade, vamos supor que eu fosse aluno. Atividade, deixa eu ver. Vou botar teste de Einstein, Eduardo. Isso é o mesmo, né? Salvar ali em download. Salvei. Depois eu vou lá no Google Sala de Aula e coloco como anexo, né? Deixa eu ver, eu não consigo porque aqui é o meu acesso de professor, né? Ó, alguém já entregou, né? Tá? Daí tem ali a opção para anexar o arquivo, vocês vão lá e anexam. Tá? Então acho que é isso. Vou encerrar aqui a. Claro, vai aparecer anexar o arquivo, vocês vão lá no arquivo de vocês, vão lá no arquivo, vai abrir tipo isso aqui, né? Aí vocês vão lá pegar o arquivo, que nem aqui eu só venho downloads, né? Ó, tá ali, ó, o print da tela. Daí vocês vão clicar ali em enviar, né? Tá? Se for no computador, no celular também dá para catar lá no celular também. Acho que é em screenshots no celular, tá? Para enviar. Certo? Então acho que é isso. Vou encerrar a gravação por aqui e a gente pode conversar mais um pouco.